Quando eu falei que eu achava o Neymar mimado, como que o senhor interpretou isso que eu falei? E qual é o significado da palavra mimado para o senhor? Porque eu achei que as coisas foram exageradas em cima de um simples comentário. É porque quando as coisas são faladas repetidamente, várias vezes, ainda mais por alguém do seu tamanho e de uma emissora do tamanho da Globo, isso pode começar a virar uma verdade, né? Então, era um momento de você também chegar e falar assim, pô, freia, né? Segura. Então, uma coisa. talvez não foi. Eu falei só no programa Redação, certo? Isso, e depois as outras pessoas levaram isso para diante, debateram se eu estava certo, se eu estava errado, exagerado, fizeram uma polêmica muito grande de uma coisa que eu só falei uma vez, porque depois que eu vi o tamanho da proporção, até em relação a mim, eu não falei mais essa palavra, eu não falei nada. Só que eu fiquei assustado, não só com o seu comportamento, a sua resposta, mas com o que aconteceu, moveu isso no mundo do esporte, em São Paulo, no exterior, me ligavam de fora para perguntar, Jornal da França e tal, que na minha opinião, sinceramente, eu não vi nada de mal. Eu fui bem curto e falei que eu achava o Neymar mimado, ok? E a palavra mimado significa uma pessoa, para homem ou para mulher, que é super protegida pelos pais, que não aceita críticas e que não tem uma posição definida a não ser com os pais ajudando. E eu acho que o Neymar, naquele momento, se encaixava nesse momento e estava prejudicando. Eu não fiz um comentário de graça. Eu fiz um comentário porque eu sou um comentarista esportivo, fui jogador de futebol, me preocupo com a seleção brasileira, vejo no Neymar um talento que é muito maior daquilo que apresenta, e eu achava que aquela situação estava prejudicando o desenvolvimento dele. Porque o seu comentário foi muito pessoal, né? Não foi pertinente o comentário. Por mais que você quisesse colocar o Neymar de uma posição de mimado, o porquê? Não era pertinente, porque você tinha que falar desportivamente, é o que a gente achava. Então, toda ação provoca uma reação. Então, nós queremos dizer, não era pertinente. Não era pertinente, porque o mimado, se você analisar o Neymar, ele não é mimado, ele não é protegido dentro de campo, nem por árbitro, nem por adversário, por ninguém. Por pais. Então, o mimado é protegido por pais. Mas claro, mas ele mimado não aceita Mas críticas. é natural que um filho seja protegido pelos pais. Mas Você quando mesmo falou, mimado. você falou usou do vocabulário o que é a palavra mimado, eu aceito. Se ele é protegido pelos pais, amém, ele é protegido pelos pais, pelos amigos. Mas a posição de mimado desportivamente, ela não era pertinente. Isso só ia causar uma especulação e você vai direcionar o jogador para uma situação onde não existe. Tudo bem, eu entendo a interpretação, mas eu não falei pro lado pessoal, eu falei um jogador mimado. Mas é um entendimento, né? A família está do outro lado. Então, mas eu falei que ele era pessoas eu estão achava do outro lado. o Neymar um jogador mimado, porque quando toma uma mas falta, não jogador, reclama... se você fala uma pessoa mimada, eu entendo, mas jogador mimado não. Porque o atleta, ele não é mimado. Não tem treinador passando a mão na cabeça do Neymar. Ninguém passa a mão na cabeça dele. Se você chegar, ele é um cara um dos que mais treinam. Ele tem muita responsabilidade profissional. Ele está em todos os campeonatos que exigem dele. Não foge de nada. A arbitragem, não vejo a arbitragem poupar o Neymar em nada. O que ele é mimado? Então, a minha resposta ali, ou se eu te falei alguma coisa que... Não. E a desculpa aqui agora, mas que ela não foi pertinente, ela não foi pertinente. Tudo bem, é isso aí. Eu não vou levar adiante, que aí vira uma discussão pessoal. Mas assim, Concordo. tudo bem, pra mim já era. Porque uma coisa que se deve ter atrapalhado o Neymar, me atrapalhou muito também. Porque depois disso, qualquer comentário que eu fazia no Neymar, as pessoas falavam que era uma perseguição em cima de um comentário único, que não foi pessoal, foi realmente profissional. Entendo a sua resposta, mas existe jogador mimado sim, e sempre existiu jogadores mimados, aquele que quando sofre falta não aceita, aquele que quando a imprensa critica Pode não ser aceita. rebelde, né?
Isso é mimado. Tu não aceita? Falo, não, não é mimado. É porque a definição da palavra mimado se a gente analisar hoje, esse tipo de situação que eu vou tentar explicar assim, no meu ponto de vista. O Neymar teve uma lesão agora, nesse determinado momento aqui. Esse posicionamento que você teve fez com que todo mundo se posicionasse contra ele. Olha, ele não aceita cair no chão, a falta e tal. Eu falei? Não. O mundo falou. Não. Então, depois o mundo falou. Durante a Copa do Mundo, o mundo falou isso. E eu não falei nada, eu não uso redes sociais, eu não fiz brincadeira alguma. O mundo achando que o Neymar simulava essa situação. Hoje, se meu filho me escutasse realmente, me escuta muito. Mas se ele continuasse a me escutar, ele teria caído. O que nós fomos levando? E nós vamos levando o Neymar a um erro. Porque o futebol que trouxe ele, vocês podem falar, o Neymar é cai-cai, o Neymar, ele simula. Não, ele não simula, ele não é cai-cai. Foi um artifício que ele usou desde a base, desde quando ele se profissionalizou. Quem viu o Neymar quando ele estreia no profissional, nós estamos completando hoje 10 anos do Neymar. Na sua estreia. Não da sua profissionalização. De profissionalização ele tem 11 anos de profissional. Mas da sua estreia como um atleta profissional são 10 anos. E quem viu o Neymar estrear, gente, você sabe que ele não tinha porte físico para um atleta profissional, você sabe que não tinha força física, era estranho ver ele dentro de campo numa equipe profissional. Disputando uma final onde foi até com o Corinthians, com o Ronaldo, com uma força física tremenda, e ele é um dos destaques daquele campeonato ali. Mas eu vou falar um negócio para você, umas coisas que a gente conversa muito sobre futebol, a gente discute, você sabe, cara. O Neymar, ele não simula situações, mas ele foge do contato. Por mais que a gente possa falar, futebol é contato, futebol não é contato. Se você tiver contato, você tem que fugir do contato. O Neymar precisa ter potência, ele não precisa ter força. Ele tem que fugir do contato. Então, toda vez que eu falo para ele, é um conselho, que até o Romário, escutei uma vez o Romário falando para o seu filho, quando estava jogando futebol, o conselho que eu dou para ele, não divida com o goleiro e não perca gol fácil. Isso entrou na minha cabeça e eu acredito nisso. Eu falei para o meu filho, olha, toda dividida que você entrar, você vai perder. Você não tem força para dividir. Não adianta, fisicamente, você não vai ganhar. É contra a lei da física. Mas chegar antes, sim. E se você vê que vai receber o choque, que você esteja protegido, projetado no ar, que você esteja no ar. Você entende o que eu estou falando? Porque você pode colocar uma vareta, sabe aquelas varetinhas de churrasco? Você pode jogar ela para o alto e você pode pegar uma marreta de ferro e dar no meio da vareta. Não quebra. Mas apoia ela no solo, um peteleco e qualquer toque vai quebrar. Então, eu precisava dar essa advertência para o meu filho que ele não ia vencer. Então, ele precisava ter talento, inteligência, sabedoria dentro de campo para poder vencer até ele estar maturado, até ele chegar ao ponto dele poder, agora eu consigo disputar com você na força física. E a gente, sem querer, essa de cai-cai, a gente levou o Neymar num erro. Porque se ele cai na primeira, porque se você analisa o jogo, teve uma jogada antes, ele dá o drible para dentro, recebe a falta, o juiz não dá, manda seguir. Vai na mesma jogada, ele pega a bola novamente, recebe um toque antes de um cara que está passando, que ele já poderia ter caído, vai pro drible, recebe a falta, já poderia ter caído, e ele vai no desequilíbrio. Só que o desequilíbrio é projetado para esse lado aqui. Na hora que o cara dá, o cara apoia e chuta ele, essa projeção elevando para ele, fez com que ele... O senhor está descrevendo essa última contusão dele. Nessa última contusão. Eu estou falando para ele que, talvez, porque ele